Bom dia, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o representante dos trabalhadores, Divino Mendes. Seja bem-vindo, Divino. Obrigado, Larissa, é um prazer estar com você novamente. Igualmente. Divino, estamos aí na reta final das eleições e a gente sabe que é um momento muito importante para a categoria de trabalhadores, para a categoria setista, porque é os trabalhadores que vão poder mudar a situação deles votando, né? É um momento muito importante, né, Larissa? Onde a gente pode ver uma gama de trabalhadores indecisos. Uhum. E essa indecisão não é boa para a gente. Eu falo como conjunto dos trabalhadores. Uhum. Então a gente tem que ter muita atenção em quem a gente vai votar nesse momento. Porque os trabalhadores têm que ter uma visão seguinte, que tem que eleger representantes que representam os interesses da classe trabalhadora. Exatamente. Não o interesse do agropecuarista, do bancário, né, do empresário, porque são esses que lá na frente exploram o trabalhador, né? Sim. Então eu digo para você o seguinte, é importante essa consciência de classe. Uhum. Eu sempre gosto de falar isso, consciência de classe. Então nós sabemos qual partido representa os trabalhadores. Sim. Isso é fato. Uhum. Isso é fato. Fato inconteste. Você olhar aí ao longo da história da redemocratização do país, você vê isso. Uhum. Os avanços que nós tivemos. Só não vê quem não quer. Exatamente. Porque aqui eu vou dizer uma coisa, uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito. Uhum. Não adianta você ensinar para quem não quer aprender. É. Então a gente percebe, muitas vezes, o trabalhador com espírito de rico. Ele comprou um carro em 60 vezes, Uhum. ele comprou um celular melhor em 24 vezes, ele se acha da elite. Não, todo aquele que tem um olerite no fim do mês é assalariado, é trabalhador. Uhum. Eu costumo falar que até a pessoa que tem uma pequena empresa, mas não tem mais do que 10 funcionários, assim, bem pelo mínimo, ele continua sendo trabalhador, porque ele depende do cliente, ele depende da hora dele trabalhada, porque a gente vê hoje muito com essa pejotização, as pessoas criam um CNPJ ali, e tem meu próprio negócio. Mas se ela não trabalhar ali 12 e até mesmo 18 horas por dia, ela não tem o salário dela no final do mês. E a gente percebe também, inclusive, numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, esses últimos meses, que os trabalhadores PJs, né, os MEIs autônomos no país, não ganham um salário mínimo. Na verdade é o seguinte, Larissa, existe um romantismo. Sim, nessa um questão romantismo. do empreendedorismo. Vai empreender, vai fazer isso, vai aquilo. Aí coloca o seguinte, o cara tá vendendo balinha no sinal, ele é um empreendedor. Ele tá vendendo bolo de pote, ele é um empreendedor. Não, ele tá lutando pela vida dele. Sim, é porque ele não tem uma outra... A Uhum. questão de sobrevivência. Foi isso que a reforma trabalhista, que prometeu 10 milhões de empregos, colocou na cabeça das pessoas. Uhum. E essas pessoas, muitas vezes, sem uma informação correta, compraram esse discurso. Uhum. Porque o que aconteceu no Brasil com o golpe? Isso não tem como a gente fugir disso. Precarizou as condições de trabalho, para quê? Para a mão de obra ficar mais barata, para ter excesso de mão de obra. Tirou os direitos. Exatamente. Uhum. Vamos terceirizar que vai melhorar. Oh, meu Deus. Quando que terceirização vai melhorar? Aí tem uma coisa hoje, TikTok, CSLT Premium. Exato. Você tem vale alimentação, você tem... Não é nada, isso são direitos conquistados. Sim. Aí não tem como você correr dessa discussão. Aí quando você vai receber seu 13º no fim do ano, coloque na sua cabeça, trabalhador. Foi um comunista que conseguiu isso. Uhum. Não foi a Rede Globo, não. Porque o jornal Globo, na década de 60, quando se instituiu o 13º salário, ela colocou capa. Vai quebrar todas as empresas, se for concedido o 13º salário. Circulou bastante, inclusive, na capa desse jornal, principalmente quando está se tratando sobre esse tema. E uma coisa que você falou, Divino, é da consciência, né? Falta a consciência dos trabalhadores, mas a gente percebe também, como você falou, que tem muita formação hoje em dia, né? Olha o sindicato, quantos eventos o sindicato não faz de luta de classe, de formação sindical, não só aqui o sindicato, mas outros sindicatos pelo país. A gente percebe também, até mesmo pelas redes sociais, tem pessoas tentando fazer esse trabalho, mas a classe trabalhadora ainda continua muito iludida, né? Na verdade é o seguinte, Larissa, o capitalismo, ele é sedutor. Exatamente. Porque eles pegam aquelas pessoas que andam naqueles carros bonitos, igual as propagandas da Coca-Cola da vida, certo?
do cigarro, só gente jovem, aquela Sim. coisa sedutora. Exato. Quem toma cerveja, aquelas mulheres lindas, certo? Me lembro até do Milor Fernandes falando o seguinte, ele estava andando na orla de Copacabana e passou uma mulher muito bonita, ele disse o seguinte, chegou perto dela e falou assim, qual cerveja você toma? Então, existe essa sedução do capitalismo. Sim, a propaganda, mas para um sobressair, precisa que 1 milhão, 2 milhões morram de fome. Vamos dar um exemplo aqui do dono da Amazon, Jeff Bezos. Olha a situação desse moço, olha os funcionários dele. Sim. Em trabalho de semi-escravidão. Então eu volto a dizer, trabalhador tem que votar em quem defende as suas pautas. Exato. Quem defende as suas pautas. Isso é importante para a classe trabalhadora ter essa visão. Muito importante. Então eu chamo os trabalhadores a uma reflexão, um momento muito importante, a eleição municipal, onde não só vai mudar os rumos da nossa cidade, o vereador vai fazer as leis que vão gerir a cidade. Então é um momento muito importante pra gente, muito importante. Sim, e nos últimos anos, principalmente aqui em Goiânia, o que a gente vê, né, que a gente sente na pele, é que a cidade foi literalmente destruída, né? Teve a questão da Comurg, teve corrupção também na CEINFRA, em vários outros órgãos, péssima gestão para o funcionalismo público, ou seja, para os trabalhadores, né, da educação, da saúde. Na verdade é o seguinte, Larissa, Goiânia, ela vem já há um bom tempo sendo deixada de lado. Exato. Políticos espertalhões usam a cidade como trampolim para suas coisas pessoais. Nós estamos vendo aí um grande empresário aí lutando para ser prefeito. Com todo o respeito. Esse empresário, será que ele tem um projeto para a cidade? Vale lembrar que foi ele o que criou a lei das terceirizações, né? Sim, lá sim. em 2004. Sim, e queria a privatização dos Correios. É importante os funcionários dos Correios ficarem atentos a isso. Esse moço queria privatizações dos Correios. E o nosso vice-governador foi o relator da reforma trabalhista. Então, as pessoas precisam ficar atentas a esses fatos. Precisam ficar atentas a esses fatos. Relembrar, pesquisar, né? Sim. Hoje em dia é tão fácil com a internet, você pesquisar o nome da pessoa, em que ela já teve envolvida ali, pra você saber de fato, né? Não gasta nem 5 minutos. Não gasta. Hoje com o chat GPT, então, é só como perguntar. diz a molecada aí, dá um Google. É só dar um Google. Sim. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Lá vem o comunista falar isso, lá vem o comunista falar aquilo. O meu comunismo é o seguinte, eu quero escola para todos. Eu quero segurança para me poder andar à noite com a minha família, certo? E quero que as pessoas tenham uma moradia digna, isso. E que eu possa andar numa cidade que me dê uma condição de mobilidade. Porque o trânsito de Goiânia é o mais caótico do Brasil. É um trânsito que muda todos os dias. Todos os dias. Não existe um referencial. Você passa em um sinal, o outro já está vermelho. Não existe uma engenharia de trânsito. Nada. Então, eu chamo os trabalhadores a fazerem essa reflexão. E na área da educação, eu venho de uma família de educadores. Eu digo para você o seguinte, a educação, ela precisa ser melhor olhada, principalmente a educação básica. A básica, que é a base de tudo, E nós temos um prefeito aí que é inimigo da educação. Sim, diversos CMEIs parados, né? Obras paradas, crianças sem vagas em CMEIs nas escolas. Isso é um problema que gera um outro problema para toda a sociedade, né? Porque na verdade é o seguinte, Larissa, a educação é a base de tudo. Eu sempre tive isso em mente na minha casa. Quando eu não tinha dinheiro nenhum, quando eu comecei minha vida com a minha esposa, eu falei, o nosso objetivo é focar em educação. Hoje eu tenho a minha esposa com 3 cursos superior, tenho as minhas filhas todas formadas, dentro das minhas filhas formadas eu tenho uma que é defensora pública, certo? Então eu foquei na educação. É a única forma de vencer, né, no país. Sim. A educação é a base de tudo, de tudo. Isso aqui não é falácia, não é conversa. Não, nós estamos vendo o mundo como é que tá, essa questão da polarização. Tem gente falando que a Terra é quadrada. A gente ri, mas é um absurdo, né? Quantos anos de estudos e tal, e a gente sabe que não é. Gente contestando a ciência na questão das vacinas. Sim. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Um cientista leva ali no mínimo uns 30 anos estudando com todas as graduações, pós-graduações, pesquisas, para uma pessoa que não terminou nem o ensino médio, às vezes, não criticando, mas uma pessoa que às vezes nem terminou o ensino médio, acredita num coach de internet e aí vai, né, questionar um cientista.
Mas é isso, Divino, quero agradecer sua participação. Se você tiver mais alguma coisa, né, chamar a atenção do trabalhador, porque agora é a hora, são poucos dias aí pra gente ter essa consciência, né? Larissa, eu agradeço você pelo espaço, gostaria de me dirigir à classe trabalhadora, não só dos Correios, mas de uma maneira geral. Atentem para os fatos, olhem a vida pregressa do seu candidato, olhem o que ele já fez em prol da sociedade. Sim, certo? Os trabalhos, né? Qual o projeto que ele já apresentou para a cidade? Faça essa análise, bem criteriosa, mas muito criteriosa. Não vá colocando seu voto e daqui 2, 3 dias você... em quem você votou para vereador? Não sei. Em quem você votou para... Não sei. A arma do cidadão é o voto. E depois ele pode ir lá cobrar. Sim. Dever dele, inclusive. O brasileiro, ele tem uma visão seguinte, que a eleição termina quando ele coloca o voto na urna. Tá errado. A eleição começa ali. Ele tem que acompanhar o mandato do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado. Isso é importantíssimo para ele cobrar. Porque nós esquecemos que o prefeito, o vereador, o deputado, ele nada mais do que um ente público. Ele é um funcionário público colocado ali com prazo de vencimento. Sim. Se ele não atendeu as expectativas, na próxima eleição a gente tira. Exato. O trabalhador tem que ter essa consciência, né? Então, obrigado, Divino, e ficamos aí até a próxima edição. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a você.